Então, boa noite, irmãos. Eu vou pedir, por favor, para alguém pegar o microfone e trazer aqui o pastor Viana, porque a irmã Francisca me escreveu agora aqui, escreveu para a gente, né? Pedindo oração pela Gabi, que ela foi internada para a indução do parto, né? Não sei se foi, os irmãos já oraram? Ah, já? Ela mandou agora que foi internada agora. Isso, vamos. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, pela oportunidade que nós temos de estar na tua casa. E agora clamando, Senhor Deus, pela Gabi, abençoe, Senhor Deus, ela, o bebê, Senhor, que o Senhor possa fazer com que venha com saúde, que ela também passe por esse parto, Senhor Deus, com saúde, Pai, que ela possa sair e criar seu filho, Senhor Deus, com sabedoria, com alegria, Pai. Pedimos ao Pai pela mensagem agora, que nós possamos, Senhor Deus, ser esclarecidos na tua palavra, fortalecidos na nossa fé. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor Viana. Vamos então abrir nossas Bíblias no livro de Atos. Vamos lá para o livro de Atos, capítulo 12. Então, Atos capítulo 12, a gente vai dividir essa mensagem em duas. Hoje a gente vai ler até o verso 12. Na semana que vem, Deus permitindo, a gente lê o capítulo inteiro e vai do 13 até o 25, tá? Então, hoje, apenas os 12 primeiros versículos, vamos ver o que nós conseguimos extrair dessa parte do texto bíblico. Verso 1 diz: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram os dias dos ázimos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: Cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: Lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo seguia. E não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e segunda guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhe abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando assim, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. E considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Pai, muito obrigado, porque nós temos a tua palavra e porque nós estamos na tua casa, ó Pai, estamos reunidos. Obrigado pelos irmãos que estão em casa, ó Senhor Deus, e que nós juntos hoje possamos estudar a Bíblia, aprender um pouco mais, ó Senhor Deus, do que ela tem falado para o teu povo. Que o Senhor nos abençoe e nos dirija em nome de Jesus. Amém. Vemos aqui agora uma perseguição.
Por enquanto a gente estava vendo a igreja trabalhar, mas de repente a Bíblia fala no verso 1 do capítulo 12, e por aquele mesmo tempo. Então a gente não pode esquecer que agora a igreja está se expandindo, então a gente tem que lembrar, Atos 1:8 tem que ser interpretado já cumprido em Atos. É assim que a gente tem que interpretar Atos 1:8. Então vamos só lembrar o que está escrito lá em Atos 1:8. Eu estou insistindo muitas vezes quando eu posso nisso daqui. Vamos lá. E recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém. Agora para um pouquinho. Chegou em Jerusalém? Chegou. Tanto em Jerusalém, como em toda Judeia. Chegou na Judeia? Chegou. Finalizou? Isso, irmãos. Deus seja louvado. Não finalizou. Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria. Chegou em Samaria? Chegou. Finalizou? Não. Jerusalém, toda a Judeia e Samaria e aos confins da terra. Chegou nos confins da terra? Chegou. Porque na casa de Cornélio falou em línguas. Chegou lá. Finalizou? Não, é o nosso papel. Aí você tem que começar a dividir o livro de Atos. Enquanto a igreja não foi dispersa, né? É capítulo 8? É, né? É quando Paulo começa a perseguir, né? É, isso mesmo. Até o capítulo 8... peraí, rapidinho. Eu quero fazer um parênteses aqui. Ó. Jesus nunca pisou na Palestina, tá bom? Nunca pisou na Palestina. Nunca houve uma igreja palestina, tá? Mesmo esses crentes que ficam falando, escrevendo, que eu estou lendo textos, que está falando que a igreja era palestina. Nada disso. Rapidinho, já volto. A Palestina só passou a existir com esse nome depois de 135, tá? Então, quando você vê qualquer um desses crentes aí, e me perdoe, de esquerda, tá? Desculpa. Qualquer um deles, falando que Cristo andou na Palestina, que a igreja era palestina, não deixem, tá bom? Aqui é terra de Israel. Que quer falar Judeia e os seus entornos, pode falar também. Mas não vem falar que Cristo pisou na Palestina não, viu? E nem que Herodes reinava na Palestina, não. Mas, voltando agora. Vamos lá. Aí, a gente tem que... Até Atos 8, a igreja estava ali, Jerusalém e Judeia. Depois a igreja dispersa. Eles chegam em Samaria. Depois, o Senhor Deus manda eles irem aos gentios. Só que agora, de 8 até 12, tem outra divisão, né, que a gente vai terminar agora. A partir do capítulo 13 até o 28 vai falar sobre a história de Paulo. E aí, irmãos, onde a gente consegue alcançar. É que ele não conseguiu alcançar onde a gente está, porque ele morreu antes. Mas o nosso papel é continuar os atos do Espírito Santo. Porque os atos dos apóstolos, na verdade, são os atos do Espírito Santo. A gente tem que continuar esses atos. É isso que tem que acontecer. E Atos 29? Quem está escrevendo é a gente. Certo? Tá bom? Então, olha só. Quando ele fala aqui, por aquele mesmo tempo, tem uma importância enorme, porque a gente sabe qual é a data. Herodes, Agripa, primeiro, que é esse daqui, ele reinou entre 41 e 44, depois de Cristo. Então a gente sabe, assim, a data com precisão. Eu não digo, a gente só não sabe o ano certinho, mas a gente sabe que é aqueles 3 anos ali. Então é assim, irmãos, ó. Quando Lucas faz o que faz, escrevendo assim, por aquele mesmo tempo o rei Herodes, Cristo morreu aproximadamente 33 depois de Cristo. Certo? Então aqui,
é uma data assim, ó, entre 8, certo? E 11 anos, depois que Cristo foi sentar à destra do Pai. É isso que você tem que ter isso na sua cabeça quando você for ler Atos 12. Irmãos, é aquele negócio, 11 anos, imagina, está pertinho. Fazia pouco tempo que Cristo tinha ido. Por outro lado, para aqueles que venderam tudo e esperavam Cristo voltar imediatamente, estava passando muito tempo. Daqui a pouco Paulo vai escrever 1 Coríntios 15. Porque o povo está duvidando da ressurreição. Mas aqui, irmão, vamos pensar em 11 anos. 11 anos. Porque se ele morreu em 44, e aí eu já quero que você vire a página da sua Bíblia. Vamos lá para o verso 23. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus e foi comido de bichos e expirou. Esse texto vai relatar a morte dele. Então, irmãos, é certeza que é no máximo 11 anos depois que Cristo foi sentar à destra do Pai. No máximo. Certo? Tudo bem? Então, vamos lá. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes. Herodes, irmãos, ele era amigo de infância de Cláudio. Cláudio era o imperador nessa época aqui. Você não pode esquecer que Cláudio era tio de Calígula. Ele matou Calígula para ficar como imperador. E ele era amigo de infância de Herodes. Quando ele assume o trono, ele dá vários territórios para Herodes, e Herodes passa a ser um rei. Tinha um irmão dele também, mas o irmão dele foi preterido, tá? Então aqui a gente tem, e esse Herodes, eu já falei que ele era neto do Herodes o Grande. Esse aqui é neto do Herodes o Grande, que construiu o templo que foi destruído em 70. Esse aqui é neto dele. Puxa, acho que semana que vem eu vou trazer um livro aqui, eu vou ler uma partezinha do historiador, que fala quando ele pegou Deuteronômio para ler diante do trono, quando ele foi assumir, só para os irmãos verem que política é política, tá bom? Mas se eu lembrar, eu vou trazer esse livro na semana que vem. Então, é Herodes. Quem é esse Herodes? O neto de Herodes o Grande. É ele que vai reinar durante 3 anos, amigo íntimo de infância do imperador. Não sei se a gente pode falar que a gente é amigo de pessoas tão poderosas assim, porém, é assim que a história relata, tá? E outra coisa, hein? Não é só a Bíblia que fala dessa morte desse jeito, não. Tem um historiador do primeiro século chamado Joséfo. Já ouviu falar, né? Flávio Joséfo? Ele relata a morte dele assim, desse jeito também. Tá? Então, vamos lá. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Então agora, é aquele negócio. Nesse período aqui, se alguns estavam pensando assim, existe uma seita judaica, tem gente que quer acabar com ela. Então o cristianismo, agora, o ser cristão tem que parar, né, de aparentar uma seita judaica com uma parte dos judeus e ser, por enquanto, olha, eu vou falar a palavra movimento, mas você sabe que o cristianismo não é um movimento. Os batistas não são um movimento, por exemplo. Certo? Então, vou falar movimento só porque a ideia no primeiro século era que era uma seita judaica e agora eles estão se mostrando um movimento independente. Tá? Mas hoje já está estabelecido, então não é movimento mais. Tudo bem, irmãos? Tá? Então por isso que eu estou falando desse jeito. Não pense que eu estou chamando o cristianismo de movimento até hoje. Não. O movimento que eu estou falando é essa ideia. O que pensavam é uma seção do judaísmo. É uma facção. É uma seita dentro do judaísmo. Ótimo. Aí houve um movimento na cabeça daqueles que estão olhando as coisas. E o cristianismo passou a se mover por ele mesmo. Sempre foi por ele mesmo. Tá? Só nessa ideia que eu queria explicar para os irmãos. Ótimo. O que estava em paz, agora existe o rei querendo maltratar. E aí, irmãos, olha o que acontece. Verso 2. E matou a espada a Tiago, irmão de João. E preste atenção no verso 3, que é importantíssimo.
e vendo que isso agradara aos judeus. Então é o seguinte, não é só... Os judeus já perseguiam os cristãos? Como que a gente sabe? Certinho. Como que a gente sabe? Saulo pegou as cartas e espancava, prendia, matava. Os judeus já perseguiam? Perseguiam. Os judeus queriam que os cristãos fossem vistos como uma seita dentro deles? Não. Mas agora, além dos judeus, quem está perseguindo? O poder do Estado, o rei. Só que é aquele negócio que a gente não pode esquecer. Ó, judeu tem poder? O que você acha? Então é o seguinte, outro dia, eu estava ouvindo um podcast, aí o pessoal falou assim, Israel tem bomba atômica? Aí o moço chegou e falou assim, Israel não precisa de bomba atômica. Israel tem os Estados Unidos. Ele falou desse jeito. Olha só a visão da pessoa. Sempre foi assim? Sempre. Sempre. Sempre os judeus tiveram uma coisa muito importante nesse mundo. Você tem ideia do que é? Grana. Certo? E Herodes está contente com a ideia de agradar os judeus. Quer ver um exemplo? O Império Romano tolerava ou não os judeus? Tolerava. Todo mundo tinha que cultuar o imperador. Menos. Por quê? Entendeu? Joia? Então vamos lá. Então, verso 3, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando também prender a Pedro. E eram os dias dos asmos. Paro aqui de novo, porque é o seguinte, ó. A gente tem muito medo, né? Por exemplo, da grande tribulação. Não estou falando, eu estou falando a gente, estou falando assim, no geral, quando eu falo a grande tribulação. Como será naqueles dias? Então eu vou dizer uma coisa para você. Não importa o período. Quando a igreja é perseguida, ela nunca recua. Quando a igreja é perseguida, o que ela faz? Ela avança. Então, olha só. Ele mandou matar, aqui, ó, primeiro, ó. Estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E, vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. Então você está vendo, ele está perseguindo, ele está matando e ele está prendendo. O que você acha? A gente já leu o texto hoje, mas o que você acha que ele queria fazer com Pedro? Matar, julgar publicamente e matar. O que a igreja faz? A igreja recua? Já vou adiantar também. Verso 24. Vamos ler junto? Hein? Todo mundo que tem uma trinitariana aí, vamos ler junto? Hein? Na trinitariana? Verso 24. 1, 2, 3. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Não adianta. Não adianta, irmãos. Não tema nada. Ó, vamos lá. Nós vamos nos preparar para a grande tribulação? Não tem preparo. Porque na hora o Espírito Santo vai agir por meio da gente. É na hora. A gente tem que continuar. O nosso papel é continuar. Então, vamos lembrar? Verso 1 diz que Herodes fez o quê? Verso 1. Para quê? Para maltratar. Verso 2. E fez o quê? Matou a espada. Verso 3. E prendeu Pedro. E a igreja? E a igreja? Avança isso, continua. Então aquele negócio. Pastor Viana, talvez, pastor Viana, vai chegar uma hora que vão prender o senhor. E pode não estar longe isso aí. A gente brinca, mas pode não estar longe isso. A gente tem que decidir, irmão. Eu e o senhor, o que a gente vai fazer. E Vila Sudeste tem que decidir também.
Pode não estar longe. E assim, eu não estou dando profetada aqui não tem esse negócio. Eu não estou falando que vai acontecer na nossa geração. Eu só estou dizendo que existem coisas. Vocês viram o que aconteceu na China? Viram ou não? Viu? Pronto. Você que viu, sabe, agora não pode mais. Você não pode pregar o evangelho mais. Então, você quer ser igreja? Pode ser, mas você vai ter que seguir algumas regras ainda piores. Aí chega, eu não vou falar o nome deles, vocês devem saber, chegam aqueles que estão no poder agora e falam que admiram o que os chineses fizeram com as redes sociais. Pode estar longe? A gente tem que decidir. E aí, em Vila São José, tem que continuar. Se prender eu e o pastor Viana, ou o pastor Viana e eu, a Vila São José tem que continuar. Ô Neymar, vai prender todo mundo. Calma. Calma. Porque, verso 1, o que estava acontecendo mesmo? O que estava acontecendo no verso 1? Não, estava maltratando, tudo bem. Estava maltratando, todo mundo foi maltratado? Ótimo. O que aconteceu no verso 2? Mataram a Tiago. Todo mundo morreu? Não. Joia. No verso 3, o que aconteceu? Prenderam Pedro. Todo mundo foi preso? Joia. Está vendo? Quem é que estava contra a igreja? Os judeus, poderosíssimos, ao ponto de chamarem Pilatos, de onde ele estava, para falar com eles, para crucificar Jesus, e para agradar Herodes. Esse é o poder deles aqui. E tem o poder do Estado. Ninguém é mais forte que o Estado, tudo bem, irmãos? Ninguém é mais forte. Se o Estado falar, a gente vai construir uma torre aqui, sabe o que vai acontecer? Ele vai construir. O Estado é mais forte. Ah, Ney, por que não acaba com não sei o que? Eu não sei, irmãos, por que não acaba? Eu só sei que se quiser acabar, acaba. Porque o Estado sempre é mais forte. Tá? Sempre desse jeito. É contra a igreja, não é? Vamos lá. Verso 4. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Então, peraí. Se era o dia dos asmos, ajuda a gente aí, pastor Viana. Como estava Jerusalém? Lotado. Ele queria que a festa acabasse, tivesse tudo tranquilo, e aí, certo? Julgasse Pedro. Não queria fazer aquilo durante a festa. Tinha os seus motivos. Verso 5. Pedro, pois, era guardado na prisão. E aí, o que acontece mesmo? O que a igreja faz? Ah, tudo bem. Eu sei que vocês conhecem o texto. Vocês não pode conhecer o texto. Avança isso. A igreja continua. A igreja avança. Aí o que a gente lê no verso 5? Mas a igreja fazia oração por ele a Deus. Maltratou? Maltratou alguns? E a igreja? Não, maltratou, irmão. No verso 1 está escrito. E estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E a igreja? Orando. Aí verso 2, e matou a espada Tiago. E a igreja? Orando. E aí chega, no verso 3, depois que agradou aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E a igreja? Orando. A gente não sabe qual foi o dia que Pedro foi preso. Vamos pegar os extremos? Vamos pegar os extremos? Vamos imaginar que ele foi preso no primeiro dia da festa. Certo? Foi pego no primeiro dia. Quantos dias ia ter essa festa? 7 dias, certo? Então, aí ele vai passar o segundo dia, terceiro dia. Vamos pegar os extremos, tá? Tal, joia. O que Herodes quer fazer? Quer apresentar ao povo. O que o povo vai falar de Pedro? Para matar. Verso 3. E vendo que isso agradara aos judeus. Aí o que ele faz? Hein? O que ele faz?
põe bastante guarda. O verso 4, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardasse. Eu estou lendo certo, gente? É quaternos mesmo, né? Quaternos, eu estou falando certo. É que é uma palavra tão estranha que você fica meio bilolado, né? Mas está certo o que eu estou falando, né? 4 quaternos de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, e quando Herodes estava para o fazer comparecer, não parece, irmãos, que já está chegando, o sol já vai raiar, e está chegando o momento de Pedro ser apresentado ao povo. Então, peraí, vamos só imaginar, ele foi preso, só imaginar, tá? Estou que nem o pastor Viana, vamos fazer a nossa novela. E a minha novela é dramática. Eu vou pôr o drama. Hein? Imagina, irmãos. Preso no primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e cai a noite. Só que esse homem, ele está no corredor da morte. Fala a verdade. Você já esteve com alguém que estava para morrer e sabia disso? Na hora da morte, o coração dispara sim, viu, irmãos? Porque a partida dessa terra não é fácil para a gente está muito apegado aqui. Mas vamos olhar o que está acontecendo. Eu pensei que ia ser rápido hoje, hein? Eu não vou conseguir chegar no verso 12 não, irmãos. Mas eu continuo semana que vem. Vamos ver se na semana que vem eu vou mais rápido. Então, verso 6. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro. Oxe. Não é lindo isso aqui, irmãos? Vocês não ficaram emocionados com isso aqui? Dormindo. Ué, se sou eu acho que eu estou chorando, clamando a Deus. Ô Senhor, me livra dessa. Mas eu também não sei se esse sono profundo foi dado pelo próprio Deus, esse homem. Mas eu só sei de uma coisa. É muito legal essas partes aí. Hein, gente? Você não acha legal quando Cristo está dormindo durante a tempestade? Hein? E agora a gente vê Pedro, naninhas. Né? Você já falou para o seu filho quando era criança? Vamos danar. Naninhas. Está dormindo aqui, ó. Gente, isso é o cuidado de Deus com a pessoa. Só alguém cuidado por Deus dessa forma pode dormir, sendo que amanhã ou daqui a horas ele vai morrer. É porque a igreja sempre avança. A igreja nunca recua. Se por acaso acontecer alguma coisa com a gente, é para vocês continuarem. Não é para parar. Sabe por quê? Porque a gente vai ver Cristo voltar, irmãos. A gente vai estar vivo, a gente vai estar em pé. A igreja não vai. Imagina, a igreja não. Vai acabar que a igreja não vai. Tem um aí, esse eu vou falar o nome, é Pacheco. Ele fez um projetinho, tá? Para acabar com a família. Está já nesse país. Também não vai acabar. Pode ficar tranquilo. Eles podem chamar do que eles quiserem. Sabe o que está escrito lá? Que um filho pode ter 3 pais. Certo? Está escrito. Está lá. Joia? Eles não vão acabar. Eles querem acabar, mas não vão acabar com a igreja, não vão acabar com a família, não vão acabar com os crentes, não vão acabar, não adianta. Ele estava dormindo. Vou continuar, eu acabo aqui. Entre 2 soldados, não vou acabar, desculpa, perdão, eu preciso falar uma coisa. Entre 2 soldados, ligados com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Então você tem que pensar assim: Pedro estava lá deitado, algemado a 2 soldados, e na porta da cadeia,
2 soldados. Por que Herodes fez isso? Será que, hein? Vamos terminar a mensagem? Será que ele sabia disso aqui, ó? Vocês sabem, né, onde eu vou. Mas eu vou falar o texto do mesmo jeito. Capítulo 5. Vamos lá? Verso 17. Topa? Para a gente terminar? A gente parou no 6. Semana que vem eu continuo. Vou tentar chegar no 25 semana que vem. Não sei se eu consigo. Mas eu vou tentar. Ó, verso 17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. E lançaram mão dos apóstolos. E os puseram na prisão. Eita, não é a primeira vez. Será que será que Pedro está falando, eu já fui preso uma vez. Bom, vou dormir aqui, vou ver o que vai acontecer. Não sei, ou se Deus deu aquele sono para ele. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas da prisão, tirando-os para fora e disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Será que foi por isso que Herodes colocou 4 lá para guardar? O apóstolo Pedro, gente. Hein? Ô, gente, não estou falando que Pedro é covarde, não é isso. Mas qualquer um de nós não adianta, irmãos. Vamos imaginar, se 4 policiais falarem alguma coisa com a gente tem como reagir? Não tem, irmãos. Não adianta, eles são agentes do Estado, estão acostumados a entrar num conflito corporal. Só basta um comigo. Não precisa nem ser policial, na verdade. Um homem da minha estrutura não aguenta nada. Era a pessoa, o apóstolo Pedro, grudado com 2 soldados do lado dele e 2 na porta. Mas a igreja avança. Joia? E a gente não vai parar. Tá bom? Vamos orar. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Agradeço pelo amor, pelo cuidado e pelo ensino. Clamo que o Senhor abençoe a Igreja Batista de Vila São José, que a gente também sempre avance. E, ó Deus eterno, se acontecer algo comigo, com o pastor Viana, o Senhor tenha misericórdia de nós e da nossa igreja. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão de casa. Até domingo. Joia. Vamos lá.